Sono na gravidez. É normal dormir tão mal assim? Eu sou Camila Bamberg, criadora do Mundo é Mãe. Aqui, informação acolhe e transforma sua vivência materna. Hoje eu vou falar de um assunto que quase toda gestante comenta, mas pouca gente leva a sério. Camila, é normal dormir tão mal assim na gravidez? Se você está virando a noite de um lado para o outro, morrendo de sono de dia, fazendo xixi 1000 vezes, com a cabeça cheia de pensamentos antes de dormir, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar o que é esperado, o que não é normal e o que você pode fazer na prática para descansar melhor, sem culpa e sem coisas mirabolantes. Esse vídeo é para você que está grávida e já está sentindo o sono mudar, ou está planejando engravidar e quer entender o que pode acontecer, ou é parceiro ou parceira dessa gestante e quer ajudar de um jeito mais consciente. A ideia aqui não é romantizar. Gestante cansada não é frescura. Privação de sono na gestação é assunto sério. E ao mesmo tempo, muita coisa que você sente tem explicação no corpo, nos hormônios e no cérebro. Pega uma água, se ajeita num cantinho confortável e vamos por partes. O que muda no corpo, no cérebro da gestante? Antes de entrar em trimestre por trimestre, eu preciso te explicar uma base importante. Sono não é só dormir ou não dormir. Sono é um comportamento que depende de 3 coisas importantes: do relógio biológico, seu ciclo claro, escuro, dia e noite, dos hormônios e do seu estado emocional e físico. Se tem dor, ansiedade, preocupações, a respiração. E já na gravidez, essas 3 coisas mudam ao mesmo tempo. E como se alguém mexesse na iluminação, trocasse a trilha sonora e ainda mudasse o roteiro do filme, que tudo vem junto. Vamos falar dos principais culpados, os hormônios. A progesterona é o hormônio que segura a gestação. No comecinho da gravidez, ela sobe muito. E a progesterona tem um efeito meio sedativo, deixa mais sonolenta, mais mole, cansada, principalmente no primeiro trimestre. Por isso, muita gestante diz: Camila, parece que fui atropelada, só queria dormir. O estrogênio também aumenta, ele mexe com os vasos sanguíneos, o humor, a circulação, pode piorar a dor de cabeça, aumentar o calorão e isso também bagunça o sono. O HCG é o famoso hormônio do exame de gravidez. Ele se eleva muito no começo, está muito relacionado com os enjoo e quem tem muito enjoo, azia, mal-estar também dorme pior. A melatonina é o hormônio do sono, produzido principalmente à noite, quando escurece. E na gravidez, a melatonina continua sendo produzida, mas ela também passa pela placenta e chega ao bebê. Isso é lindo, porque ajuda o bebê a receber sinais de dia e de noite. Mas se a mãe está exposta a muita luz, muita tela à noite, se está ansiosa, essa produção também pode ser prejudicada. Então olha o cenário: os hormônios lá em cima, o corpo mudando, as emoções à flor da pele e o mundo em volta achando que gravidez é só alegria. Fica fácil entender porque é muito comum a gestante dormir diferente, para mais ou para menos em cada fase. Agora eu vou dividir com você por trimestre, porque as queixas mais comuns mudam muito. O primeiro trimestre: Camila, eu só quero dormir o dia inteiro. No primeiro trimestre, mais ou menos até 12, 13 semanas, a reclamação campeã aqui é: eu não dou conta de nada, morro de sono o dia todo, se eu encostar, apago, parece que estou doente o tempo todo.
E sabe o que é o mais curioso? Muitas vezes à noite o sono não é tão bom quanto deveria, mesmo com esse cansaço. O que está acontecendo aqui? A progesterona em alta causa mais sonolência, sensação de cansaço. O corpo trabalhando dobrado, seu metabolismo aumenta para formar a placenta, o embrião, adaptar o seu sistema cardiovascular. O enjoo, a náusea, a azia, acordar no meio da noite, passando mal, às vezes precisando levantar, comer algo, respirar melhor. As emoções muito intensas, o medo de algo acontecer, o medo de perder, o medo do desconhecido. O cérebro parece acelerado bem na hora de dormir. E quais são as queixas mais comuns que você pode comentar? Sonolência diurna exagerada, acordar várias vezes à noite, o sono que não parece reparador, dificuldade de achar a posição, mas ainda não por causa da barriga, e sim pela sensibilidade do corpo. Aqui é importante diferenciar o cansaço esperado da gravidez de sinais que podem indicar anemia, hipotireoidismo, apneia do sono prévia ou outros problemas de saúde. E como você pode explicar isso para a gestante? Se a gestante está tão cansada que não consegue realizar nenhuma atividade mínima do dia, tem falta de ar em repouso, palpitação, tontura forte, desmaio, isso não é só gravidez, precisa ser avaliado. E falar para as mães, não normaliza tudo em nome da gestação. Gestante cansa sim, mas existe um limite que precisa ser respeitado e investigado. Dicas práticas para o primeiro trimestre. Cochilos curtos de dia, de 20 a 30 minutos, para não atrapalhar tanto o sono da noite. Pequenas pausas ao longo do dia, sem se culpar. Comida leve à noite. Fracionar as refeições para não deitar muito estufada. Atenção à hidratação, mas tentar concentrar mais líquidos até o meio da tarde e menos perto da hora de dormir para reduzir as idas ao banheiro. O segundo trimestre. Dizem que é a fase boa, mas o meu sono continua estranho. O segundo trimestre é chamado de lua de mel da gestação. Enjoos costumam melhorar, a energia volta um pouco, a barriga ainda não está tão grande para atrapalhar os movimentos. E muitas gestantes aqui relatam que dormem um pouco melhor nesta fase, mas nem sempre é assim. E quais as queixas ainda podem aparecer aqui? A insônia de início, demora para pegar no sono, acordar no meio da noite pensando em mil coisas, sonhos vívidos, às vezes pesadelos, começo de desconforto físico, lombar, quadril. E aqui os hormônios ainda estão em níveis diferentes do habitual. O volume de sangue aumentou, o coração trabalha mais e a ansiedade pode começar a mudar de formato. O medo do parto, a preocupação com as finanças, com o trabalho, licença maternidade, com o bebê se desenvolvendo bem. E se você deita a cabeça, liga uma Netflix de pensamentos, você não está sozinha. A gente não tem um botão de desligar o cérebro, mas tem estratégias de cuidar desses pensamentos antes de deitar. Vou dar alguns exemplos simples. Escrever as preocupações num papel à tarde e não só à noite. Conversar com alguém de confiança sobre esses medos. Não consumir conteúdo pesado ou gatilhos de ansiedade na cama, notícias ruins, discussões, etc. E o terceiro trimestre? Agora a barriga pesa, dói tudo, o xixi não dá trégua. No terceiro trimestre a pergunta é normal dormir tão mal assim?
aparece muito. Aqui entram vários fatores ao mesmo tempo. Primeiro, a barriga maior. Fica difícil achar a posição confortável, posição de barriga para cima por muito tempo pode te dar falta de ar, mal-estar, sensação de desmaio, compressão da veia cava. Aqui é crucial, primordial, a dormir do lado esquerdo do corpo. Muitas gestantes acordam com dor nas costas, dor no quadril, nas coxas, da cãibra. Segundo, o xixi toda hora. O útero grande pressionando a bexiga. A produção de urina muda na gestação. E o resultado? Levanta 2, 3, 4 vezes para ir ao banheiro. Terceiro, a azia, o refluxo, a queimação. Os hormônios relaxam as válvulas do sistema digestivo, o estômago mais comprimido, se deitar logo depois de comer piora, isso rouba muito sono. Quarto, os movimentos do bebê, é impressionante, é você deitar na cama à noite e o bebê começa. O bebê é noturno, muitas vezes de madrugada parece que resolveu dançar. A mãe percebe mais esses movimentos quando está parada em silêncio. A gente acaba prestando atenção mais nesses movimentos. Quinto, a ansiedade pré-parto. Vai dar tudo certo? Vou dar conta? E se eu não reconhecer o trabalho de parto? O cérebro começa a rodar esses pensamentos justamente à noite. E o que é importante aqui você validar? Sim, é muito comum que o terceiro trimestre seja a fase em que a gestante dorme pior. E isso não significa que você tem que simplesmente aceitar e sofrer. Tem muita coisa que dá para ajustar para você descansar melhor, mesmo que não seja um sono perfeito. Você pode entrar em alguns pontos de cuidado e de segurança. Aqui precisamos entrar em alguns pontos de cuidado, de segurança. A apneia do sono pode piorar na gestação, principalmente em gestantes com excesso de peso, que ronca. O importante aqui é observar a hipertensão, a diabetes, tendo um pré-natal adequado. Comentar na consulta do pré-natal que o sono está muito fragmentado, que você está roncando muito alto e as pausas da respiração devem ser falados para o médico. A gestação não imuniza a mulher de adoecer. Se algo parece exagerado, diferente, pesado demais, vale falar com um profissional que te acompanha no pré-natal. E alguns sinais de alerta. Quando o sono ruim vira problema de saúde. Até aqui eu falei do que é muito comum. Agora eu quero falar de alguns sinais que pedem um pouquinho mais atenção. Primeiro, a exaustão. A exaustão extrema, que não melhora nunca. A gestante não consegue fazer nenhuma atividade simples, precisa de ajuda para tudo, tem falta de ar, mesmo parada, muito cansaço, taquicardia. Pode ser anemia importante, problemas cardíacos, respiratórios, precisa ser avaliada. Segundo, a insônia grave, que vem junto com uma tristeza intensa, crise de choro, pode ser sinal de depressão na gestação. A saúde mental na gravidez é tão importante quanto no pós-parto. A privação de sono aumenta o risco de depressão e a depressão também piora o sono. É uma via de mão dupla. Terceiro, o ronco muito alto, pausas na respiração enquanto dorme, acordar sufocada. Isso se chama apneia do sono, que pode aparecer ou até piorar na gestação. Está associada ao maior risco de pressão alta, de pré-eclâmpsia, de problemas cardiovasculares. E isso é coisa séria, precisa ser levada ao médico. O quarto, sonolência diurna, a ponto de causar risco, que quase dorme dirigindo, que dorme em pé, não consegue se manter acordada em situações que exigem atenção. Também isso não é normal. Pedir ajuda não te faz fraca,
Fraca é a rede de apoio que olha uma gestante exausta e diz: é assim mesmo? É só mais um trimestre. Você merece ser cuidada agora, não só quando o bebê nascer. Vou te dar algumas dicas práticas por trimestre e rotina noturna bem simples para fazer. Primeiro, cuidados gerais para todo o período. Luz e telas. Tentar reduzir tela forte 1 hora antes de dormir, preferir luzes amareladas, indireta, evitar ficar rolando rede social deitada na cama, isso alimenta a ansiedade. Movimentos leves durante o dia, uma caminhada leve, um alongamento, exercícios orientados para gestantes ajudam a melhorar muito o sono à noite. Ficar o dia todo muito parada também atrapalha o sono. A alimentação, evitar refeições muito pesadas perto da hora de dormir, fracionar a comida ao longo do dia para evitar azia e piorar à noite. Não exagerar na cafeína, café, chimarrão forte, refrigerante de cola, principalmente à tarde e à noite. A hidratação inteligente, beber água ao longo do dia, tentar reduzir um pouco o volume nas 2-3 horas antes de dormir para diminuir as idas ao banheiro. Segundo, ritual noturno simples. Primeiro passo, desacelerar o corpo 30-40 minutos antes de deitar, tomar um banho morno, diminuir a luz da casa, trocar de roupa, preparar o quarto. Passo 2. Desacelerar a mente 15-20 minutos antes de deitar. Escrever no papel preocupações principais. Separar coisas de amanhã, roupa, documentos. Fazer uma respiração simples. Inspira pelo nariz, contando até 4. Segura 2 segundos. Solta o ar bem devagar pela boca, contando até 6. Repita a respiração de 5-10 vezes. Passo 3. Cuidar do conforto físico. Usar travesseiros para apoiar a barriga entre os joelhos. Tentar deitar de preferência em decúbito lateral esquerdo, que é a posição de lado, salvo com orientações diferentes do médico. Manter o quarto mais fresquinho, roupas confortáveis. Terceiro, dica por trimestre. O primeiro trimestre, permita-se tirar cochilos curtos de dia, de 20-30 minutos que sejam. Ajustar as tarefas, não é hora de querer dar conta de tudo. Conversar com o médico se o cansaço estiver extremo. O segundo trimestre, aproveitar para ajustar os hábitos de sono, a luz, as telas, os horários para dormir. Trabalhar os pensamentos, os medos em terapia, em grupos de gestantes ou rodas de conversa. Preparar a casa e a rotina pensando no que vem depois, e isso reduz a ansiedade. Terceiro trimestre, focar em conforto físico, travesseiros, colchão, a posição para o lado esquerdo, lembre disso. Comer mais cedo, sempre que der, para evitar deitar com a barriga ou o estômago ainda cheio. Aceitar que o sono talvez não seja perfeito, mas buscar janelas de descanso ao longo do dia. Planejar apoio para o pós-parto. E para encerrar, eu quero responder de novo a pergunta do começo. É normal dormir tão mal assim na gravidez? É muito comum. Sim, que a qualidade do sono muda em cada fase da gestação. Isso acontece porque o corpo muda, os hormônios mudam, a mente está cheia de coisas novas, o bebê está crescendo ali dentro e ocupando espaço, literalmente. Mas comum não significa que você precisa normalizar tudo e se abandonar. Você pode ajustar sua rotina, pedir ajuda, conversar sobre o que sente e buscar avaliação quando perceber que passou do ponto do esperado. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, curte esse conteúdo, envie para alguma gestante que vive dizendo: eu não aguento mais o cansaço.
E se você quer aprofundar esse cuidado com sono e rotina desde a gestação, eu te convido a conhecer o Método Mundo de Mãe, onde eu te ajudo a construir uma maternidade com muito mais informação, acolhimento e menos sofrimento no improviso. Um curso completo com todas as informações que você precisa, porque informação aqui acolhe e transforma a sua vivência materna. A gente se vê no próximo vídeo.